Vamos falar do polêmico morango. Porque, como eu falei, o morango ele é difícil de colocar na massa do bolo, porque você tem que conhecer a massa que você tem. E se você colocar o morango, como eu falei, ele solta muita água. Então, isso pode prejudicar a estrutura do bolo. E você não conseguir fazer, por exemplo, um naked, ou deixar o bolo fazer camadas, né, de bolo. Então, o que você pode fazer para conseguir colocar o morango na massa do bolo? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui a etapa, o passo a passo para vocês. Eu tenho aqui morango in natura. Olha, eu vou pegar aqui um prato, tá? Deixa eu botar aqui a luva. Aí eu vou pegar uma faca aqui, porque eu vou cortar o morango. É muito importante, na hora que você for colocar o morango na massa do bolo, os pedacinhos de morango sejam bem pequenos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu cortei aqui no meio. Ó, cortei no meio, tá? Vou cortar mais uma vez no meio. E vou cortar uns pedacinhos pequenos de morango. Vou fazer no morango todo aqui e vou mostrar para vocês o tamanho. Olha aqui o tamanho. Bem pequeno, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer com esses morangos? Eu cortei eles bem pequenos. Agora, eu vou pegar um pouquinho de farinha. Ó, eu tenho farinha aqui, farinha mesmo, normal, tá? Vou colocar os meus morangos aqui na farinha. Vou dar aqui uma mexidinha. Só para incorporar aqui no morango. Ó. Tá dando para ver? Tá vendo? Só que eu não vou deixar assim. Por quê? Se eu deixar assim, na hora que ele for para a massa do bolo, vai ficar muita farinha. Então, o que pode acontecer? Na massa do bolo pode ter pedaços de farinha. E isso vai prejudicar muito a sua massa. Vai prejudicar a estrutura da sua massa. Então, eu vou pegar uma peneira. Aqui eu tenho um bol e uma peneira. Eu vou colocar a minha farinha aqui, junto com o morango. E vou bater aqui para sair a farinha toda que tiver em excesso aqui no morango, ok? Ó. Olha o resultado que vai me dar. O morango todo incorporado da farinha, porém, ele com uma camada bem fina. É essa camada aqui que vai facilitar na hora que colocar na massa e também na hora de assar. Por quê? Com isso, não vai ter os pedaços de farinha em excesso, como eu falei, e também o morango vai conseguir incorporar na massa, tá? A gente não quer que ele desça, a gente quer que ele fique incorporado mesmo na massa. Feito isso, eu vou colocar esses pedacinhos mesmo dentro da massa do bolo, tá? E como você vai fazer isso? Você vai pegar, você vai botar um pedaço de morango, você vai dar um espaço de um dedinho e vai colocar outro morango. E assim até completar. Agora, cuidado, porque não pode colocar em excesso. Porque se colocar em excesso, também vai prejudicar a massa do bolo, tá? Perde a estrutura e isso não é o que a gente quer, ok? Aqui, então, eu mostrei como fazer para incorporar o morango na massa. E eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Ó, eu tenho uma massa aqui com o morango, tá vendo? Tem os morangos aqui. E os morangos, eles não desceram. Ó, eles não vieram para baixo. Eles estão aqui em cima. Eu tirei aqui a tampinha do bolo para vocês conseguirem visualizarem, tá? E aí, aqui eu tenho a massa com morango. Fica uma massa deliciosa e muito legal para se trabalhar.